Crime de responsabilidade. Não que eu tenha alguma esperança de que Lula será empichado. Entretanto, é importante lembrarmos que um procedimento de impeachment ele só ocorre quando três situações ficam evidentes e intensas, sendo crime, e se usarmos o último impeachment como parâmetro, é o de responsabilidade, a publicidade do crime, aí entra, além da mídia, principalmente, no caso, o povo nas ruas e nas redes sociais. Em seguida, a Câmara, com os devidos trâmites. Lembrando que é necessário chegar lá como indução climática, como eu já disse em outros vídeos, e a gente já está com experiência que nós somos os donos do clima, nós enquanto povo. E eu sei que tem o STF e sabemos que ele está politizado e vice-versa. Mas falando em crime de responsabilidade, nós vamos ao mais recente, vejam só, logo na educação, né, o Brasil, país, união e reconstrução, é esse o slogan. E a disposição de gastar mais é uma constante no governo Lula. E não foram poucas as vezes em que pessoas comuns, profissionais lúcidos, alertaram sobre o quão pernicioso é esse tipo de política e característica do lulopetismo. No entanto, esse problema ele ganhou muito mais gravidade quando se considera que o mesmo governo pode ter optado deliberadamente por burlar as regras orçamentárias, permitindo justamente o uso de recursos não previstos no orçamento, e no caso eu estou falando do programa Pé de Meia, violando diretamente a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal, conforme aponta a análise preliminar do próprio Tribunal de Contas da União, o TCU. Numa decisão, eu estava aqui analisando para a divulgação do artigo, nessa última semana, que confirmou o bloqueio de 6 bilhões do Pé de Meia. O TCU ele é claro ao expor indícios concretos de irregularidades na forma de financiamento ao programa que é gerido pelo Ministério da Educação. E vamos lá, como que funciona o programa? Quando ele foi criado no final de 2023, o Pé de Meia ele previu o depósito mensal de R$ 200 para estudantes do ensino médio via Caixa Econômica Federal, com recursos de fundo criado especificamente para esse fim, o Fundo de Incentivo à Permanência no Ensino Médio, conhecido como FIPEM, e para abastecer o FIPEM seriam usados recursos de outros fundos controlados pelo governo, como os superávites financeiros do Fundo Social, esse que recebe dinheiro oriundo da venda de petróleo. Tem as verbas do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, o FGEDUC, criado, salvo engano, em 2009, como avalista de empréstimos tomados por estudantes do ensino superior FIES, e do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, criado originalmente para garantir parte do risco dos empréstimos para empreendedores e profissionais liberais, a grosso modo falando. E o uso desses fundos para financiar o Pé de Meia já era previsto, mas o problema indicado pelo TCU está na forma como foi feita a transferência dos recursos entre os fundos. Aí nós temos um grande problema. Os técnicos do TCU verificaram que para os pagamentos feitos em 24, o Pé de Meia usou 6,1 bilhões reservados no orçamento de 23 para o Fundo Social e mais 6 bilhões do FGEDUC. Esse último valor, no entanto, ele foi transferido diretamente para o FIPEM sem passar pelo Tesouro e sem previsão no orçamento de 2024. E na avaliação do TCU, embora seja possível fazer a transferência dos valores dos fundos que eu mencionei para custear o Pé de Meia, era necessário recolher esses recursos na chamada conta única da União, inserir a
previsão de despesa na lei orçamentária e só após a aprovação do orçamento pelo Congresso transferir os recursos para o tal FIPEM. Então, sem esse cuidado, há um alerta dos analistas do TCU, que eu vou até ler aqui rapidinho, porque no caso haveria perda de rastreabilidade e transparência das contas públicas. Eu vou abrir uma aspas aqui. Tá assim: a expansão da capacidade de gastos do governo federal que ocorre à margem dos regramentos orçamentários e fiscais vigentes, o que pode afetar a credibilidade dos agentes econômicos em relação às contas públicas, haja vista que despesas típicas que possuem características de transferência de renda passam a ser executadas fora do orçamento geral da União e das regras vigentes, e ainda patrocina mecanismo extra-orçamentário de alocações de recursos públicos com sensíveis reflexos sobre o orçamento e o conjunto de regras fiscais pertinentes. Fecha aspas, deixa eu só fechar aqui. Ou seja, na avaliação do TCU, vários dispositivos legais foram violados pelo governo federal com a manobra e com o princípio da universalidade orçamentária e o princípio da legalidade orçamentária previstos, olha só, na Constituição Federal e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente o artigo, salvo engano, 26, que prevê que toda destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deve ser autorizado por lei específica, ou seja, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. No fim, o que eu quero dizer é o seguinte: não há como negar a gravidade desses fatos apurados até agora pelo TCU, nem como eximir o governo da responsabilidade pelo estratagema, né, caso ele seja comprovado, claro. Bom, trata-se de uma clara tentativa de burlar o orçamento, usando recursos não computados oficialmente para custear um dos principais programas, digamos assim, sociais do governo Lula. Ainda que o TCU não tenha se pronunciado de forma definitiva e o governo possa tentar aplicar medidas para contornar ou amenizar a situação, o TCU ele lembra que o orçamento para 2025 ainda não foi aprovado pelo Congresso e o governo poderia tentar fazer algum tipo de ajuste para incluir os gastos com o pé de meia de 2025 e manter o programa em funcionamento. O que se evidencia até aqui é a total falta de compromisso do governo federal com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Disposição essa, aliás, que já tinha se desenhado antes mesmo do Lula assumir a presidência, com aquela aprovação da chamada PEC da transição, que deu permissão para gastos além do limite constitucional e que nem assim foi suficiente para saciar a fome do Lula por gastar, gastar e gastar. A gente sabe que eles vieram para se vingar e mesmo podendo ter imperfeições, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela continua sendo um dos mais importantes dispositivos legais para proteger o Estado. Eu digo dos maus políticos, aqueles que não têm dinheiro, aliás, respeito. Dinheiro eles têm muito. Respeito pelo dinheiro público. E exatamente por isso, qualquer tentativa de burlar precisa ser investigada a fundo e, tendo prova suficiente de violação, esses agentes públicos precisam ser punidos, e punidos mesmo, de forma exemplar. As punições possíveis são variadas e incluem, aí vamos lá, a possibilidade de perda do cargo público, como no caso do impeachment de Dilma Rousseff. Bateu uma saudade? Acho que não.
ainda que seja necessário prosseguir nessa apuração dos mecanismos usados para o financiamento do pé de meia, para determinar de forma definitiva o cometimento ou não desse crime de responsabilidade fiscal, a gravidade da situação ela não pode ser diminuída, não pode ser minimizada. Adotar qualquer tipo desse subterfúgio para mascarar o caos das contas públicas e encobrir gastos acima do orçado, jamais pode ser uma opção para o governo, seja ele qualquer. O TCU tem que ser rigoroso na sua análise e, se houver irregularidade, tem que aplicar sanções previstas em lei. Não pode haver tolerância com gastadores fora da lei. A gente já está cansado disso e esse é mais um caso evidente.